Eu, enquanto psicólogo, cada vez mais encontro pacientes que vêm com uma queixa muito comum: o sofrimento e o desgaste por conta do seu trabalho. Vamos assistir aqui um vídeo do Edson Castro falando sobre as profissões que mais trazem burnout para as pessoas. Vamos ver o que a gente consegue comentar sobre isso. Vamos falar de burnout? E profissões que sofrem? Vamos falar de burnout. Ele começa num clima assim, né, que parece que vamos falar numa coisa super boa, né? Com burnout? Tem um vídeo aqui que eu vi na rede social e que eu acho que tem uma parada legal pra gente prestar atenção sobre como às vezes alguns vieses e análises atrapalham um pouco nossa interpretação. Se liga. As três profissões que mais chegam na minha clínica com burnout. A primeira delas são os médicos. E eles são muito silenciados. Como assim silenciados? Se o médico chega e diz que está sofrendo, ele é sempre inviabilizado, né? Com a ideia de, queria eu, tá com burnout e cheio do dinheiro. E aí é um assunto muito profundo que não cabe aqui no vídeo, mas eu atendendo médicos, né, principalmente ali quem é recém-formado, eles se formam com muita expectativa de eu vou ganhar muito dinheiro, e aí quando você chega lá, vê que o negócio não é bem assim, não é que eles não consigam ganhar dinheiro, mas junto disso vem muito esforço. Isso é uma coisa bem interessante, bem importante a gente falar sobre a profissão da medicina, tá? Principalmente os médicos mais recém-formados aí, né? Sem ser os consolidados ou que já vêm de família, né? Enfim, com muita condição financeira. A profissão da medicina paga muito bem. Paga muito bem. O valor, hora, trabalho deles é muito alto. Não tem o que, a gente não pode negar isso. E eles também não vão negar. A grande maioria dos médicos não nega isso. Eles sabem, eles ganham muito bem pelo horário de trabalho deles. Agora, isso não é só da profissão da medicina, tá? Isso acontece com a enfermagem também, né? Com a diferença, né, crucial do valor de pagamento, né? Mas enfim, falando dos médicos em específico, a carga de horário deles é muito grande dependendo da especialidade, tá? Os médicos recém-formados, aqueles que não têm, então, o capital social, né, vindo da família, aquele que precisa trabalhar mesmo, né? Se formou, vai ganhar bem, mas precisa trabalhar, precisa estar lá trabalhando, ele vai enfrentar enormes escalas de trabalho, tá? Isso é muito real, porque assim, o cara que acabou de se formar, vamos pensar assim, o médico que se formou lá na Universidade Federal, tá? Veio da escola pública, família humilde, se formou na federal, passou e tal, com méritos e tudo mais, tá? Ele vai entrar no mercado de trabalho. Para ele abrir uma clínica, depende da especialidade dele, se ele fez a residência, depende dos aparelhos, cara, é papo de 200 mil reais. 200, 300 mil reais para montar uma clínica, até mais às vezes. E não só esteticamente, todas as reformas, todas as adequações que precisa ter, dependendo da sua especialidade, dependendo do maquinário que tem que ter lá dentro, tem que ter esse dinheiro, beleza. Esse cara que se formou lá na Federal, que veio de família humilde, não tem esse cacife. Mas ele pode ganhar. E ele tem acesso a crédito, né? Os bancos vão dar crédito, ele é médico, vai trabalhar, né? E aí ele vai lá e se endivida para abrir a sala dele. E ele começa a atender lá com os planos de saúde, começa a atender, continua fazendo plantão de 12, 48, de 56 horas. Uma vez um amigo meu era um amigo meu, hoje eu não converso mais com ele, mas enfim, ele cursava medicina e disse que tinha professores dele que faziam plantões de 56 horas, 56 horas dentro de um hospital. E aí esse cara que fez essa dívida, então, contraiu essa dívida para fazer esse escritório, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E muitas vezes a própria clínica dele não vai girar o suficiente para ele pagar. E aí ele tem que o quê? Tem que continuar atendendo nos plantões, tem que continuar fazendo, horário de trabalho dentro dos hospitais, né? E isso é desgastante, gente. Isso é desgastante. Dependendo da especialidade, por exemplo, eu tinha uma amiga minha que ela era ginecologista, desculpa. E aí ela também era obstetra, né? Gineco e obstetrícia. Cara, não tem vida, né? Não tem vida, porque a qualquer momento os pacientes dela podiam estar fazendo parto, a qualquer momento ela tinha que ir pro hospital, então ela não podia se programar pra sair com a família, ela não podia às vezes ela não podia nem beber num sábado de noite, porque eventualmente uma paciente dela podia estar dando a luz, ela tinha que correr pra dentro do hospital. Então, veja que mesmo com esse salário muito grande, às vezes as condições de trabalho deles também são ruins, também são desgastantes, né? Então é uma profissão, sim, que causa muito adoecimento, gente. A profissão da medicina, por exemplo, é a profissão que mais tem mortes por suicídio. É a que mais tem, junto com as profissões de segurança pública, né? Mas a da medicina ainda ganha. Tanto nos estudantes, quanto nos formados, gente.
Porque é uma pressão absurda sobre o médico, querendo ou não. E aqui você pode dizer assim, mas eles ganham muito bem, eles ganham pra fazer isso e tal. Sim, pode ser, ok, eu não vou entrar nesse mérito, porque daí a gente tá entrando no mérito de um julgamento moral e moralidade por moralidade, cada um tem a sua. Não tô falando sobre isso, tô falando aqui sobre dados, sobre realidade, sobre a minha experiência enquanto psicólogo, né? Que a gente vê é um adoecimento enorme da classe médica. Da classe médica. E outra coisa que também, eu tô aqui, eu podia ter trocado pra minha câmera, né, pra gente conversar mais próximo. Outra coisa também é que os médicos, a classe médica, ela é inundada, tá? Inundada de ideologia, tá? Essa coisa da meritocracia dentro dos médicos é muito forte. É muito forte. Um médico não adianta ele só ser um bom profissional, ele tem que mostrar pros outros que ele tem dinheiro. Né? E aí isso faz com que eles entrem numa lógica de produção que não basta mais só ganhar 20 mil, 25 mil por mês. Tem que ganhar 50, tem que ganhar 70, tem que ganhar 100 mil reais por mês. E aí como é que faz pra ganhar esse dinheiro, cara? Tem que vender a alma. Tem que vender a alma e nem todo mundo consegue suportar isso. Mas vamos continuar aqui que eu já falei demais, já vocês sabem que eu sempre me passo aqui conversando. E, enfim, aí são várias questões que poderia abrir aqui, mas senão ficaria um vídeo muito longo, né? Mas eles são muito sobrecarregados e, assim, deixam de dormir para poder trabalhar. E aí vai virando uma bola de neve e aí eles acabam chegando no meu consultório. A base de remédio, a base de droga, a base de cocaína, a base de álcool. Né? O que mais tem é médico viciado em remédio. Agora eles têm muito fácil acesso a remédios, né? Então medicações, por exemplo, para concentração, viciados em álcool, viciados em outras drogas como cocaína. O que mais tem, cara? O que mais tem? Né? Os médicos é uma classe, assim, que você pode gostar ou não, mas é uma classe que tá muito adoecida, cara. Muito adoecida mesmo. E é uma coisa muito delicada. Abrir mão, enfim, conseguir equilibrar ali, principalmente ali para quem está iniciando ali na vida, né, da medicina. O médico tem um problema muito... O médico tem bastante problema de saúde mental, tá? Por incrível que pareça. E médico tem um problema muito grande que é... Os horários de médico é muito merda. É muito merda. Plantão. Médico tem uma glorificação muito grande de não dormir, né? Tem algumas profissões que a galera acha da hora não dormir, tá ligado? Então, assim, os caras levam muito uma vida focada em não dormir, leva como se isso fosse uma qualidade, né? Não dormi, não fiz não sei o quê, estou à base de energético, e aí o cara tá lá, blá, 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 blá. Né? Outra coisa também de médico também, que é a situação que o médico se depara todo dia, né? Porque, assim, essa é uma parada que eu converso muito com minha madrasta, que é médica, e existe uma diferença muito grande, e aqui eu não tô falando do esteticista do seu bairro, tá? Eu tô falando, vamos pensar um cara que é pronto-socorrista, vamos pensar no cara que é o cara que tá num pronto-socorro. O cara que tá lá no atendimento, toda decisão dele é meio que, mano, vital. Então pensa assim, ó, o cara que tá num plano... O médico não pode errar, né, cara? Não pode errar. Ele errou uma vez, ele errou uma dosagem, ele errou uma veia, errou um corte, errou um diagnóstico, cara, ele mata uma pessoa. Ele mata uma pessoa. Se isso não é pressão suficiente pra você, eu não sei o que pode ser, né? Então, num pronto-socorro, num hospital do SUS, que o cara tem pouco recurso. Aquela série sobre plantão da Globo é muito boa, né? Sob pressão da Globo é muito boa pra realizar isso, né? O cara, meu irmão, ele tá numa pressão surreal, sem recurso, com gente gritando, com gente cobrando, e o cara, mano, tendo que tomar decisão com o que dá, sabe? E tendo que salvar a vida e saber que, mano, fudeu, ó, plantonista é o pior possível. 12/36 e chega a cada caso maluco. Exatamente. O cara fazendo 12/36, assim, mano, e se errar, é um processaço nas costas dele, né? Você... Isso se ficar 12/36, às vezes eles emendam esses plantões aí. Muitos emendam, saem de um hospital e vai pra outro, emendar o plantão, pra cobrir colega que não pôde ir, tem que emendar e tal. Então, assim... É puxado, gente. Eu sei que parece... Assim, é que tem uma lógica, né? De que se a pessoa ganha muito dinheiro, ela não sofre, né? Ela não sofre. E uma coisa não tá intrinsecamente ligada à outra, não, cara. Ela pode ganhar muito dinheiro e se fuder no processo, entendeu? Ela pode ganhar muito dinheiro e esse mesmo dinheiro ser o veneno da vida dela por conta disso, entendeu? Esse mesmo dinheiro que traz todas as mazelas da própria vida, né? Como chegar a esse dinheiro, né? Às vezes tá, se você errar, às vezes, seu trampo,
Ah, pô, fiz um relatório merda, né? Ah, eu empilhei as caixas erradas, as caixas caiu. Ah, paz de Cristo. Mas um médico errou, alguém morreu. A vida de alguém foi pro saco. Então, assim, é um rolê que não existe, entendeu? Tipo, é um rolê que uma pressão muito grande, né? Todo mundo que tem esses trabalhos que tem essa pressão de vida no meio é muito grande. E, e também tem a questão do, pô, de lidar com pessoa, né? Que é muito ruim. E aí tem um viés aqui que eu já vou falar pra vocês, tá? Se não tiver professor nessa lista, eu vou falar uma coisa que aí vocês vão entender Outra como... profissão também que chega muito no meu consultório são os professores. Ó, aqui, ó. Acho que eu tô em cima do comentário aqui, mas enfim, aqui tá dizendo assim, tem profissões aqui nos comentários, né, da live do Edson, né, tem profissões muito piores, né, se é um médico do PS, beleza, mas a maioria não vive isso. Claro, como eu disse antes, né, assim, médicos, então, que já estão consolidados, já tem uma clínica foda lá, médicos esteticistas, dermatologistas e tal. Essas áreas, talvez eles tenham uma vida mais tranquila, entendeu? Tipo, porque trabalham numa coisa mais clínica ali e tal, consulta, enfim, né? Outro padrão. Às vezes cirurgias, mas são cirurgias diferentes, né? Agora o médico que tá lá, assim, trabalhando, como eu disse, né, o exemplo, assim, de obstetrícia, o médico que tá lá nos plantões, o médico que, enfim, que às vezes tem essa especialidade, mas para poder complementar a renda, vai fazer os plantões também, né, e tal. Esse médico, ele tem uma realidade diferente, entendeu? Assim como as enfermeiras, né? Não dá pra comparar uma enfermeira que trabalha num postinho de saúde e uma enfermeira que trabalha lá na UTI ou lá no plantão da emergência. Não, tem realidade diferente, mas isso não quer dizer que não significa que vai eliminar o sofrimento dessas pessoas, né? A enfermagem mesmo é outro caso de profissão, como o Edson falou antes ali, de que é glorificada, então, essa coisa do não dormir, de fazer mais, sabe? De se dedicar, olha como ela é foda, olha como ela faz. Eu sei porque eu tive uma colega num trabalho uma vez, enfermeira, que era bem isso, sabe? Assim, de não dormir, eu estou tanto tempo sem dormir, emendei tal, tantas coisas. Eu só sei que eu vou dormir daqui tantas horas, né? Então, vem de uma lógica até da própria construção da profissão, né? Numa construção dessa idealização que os próprios profissionais continuam cultuando, né? Porque senão, se eles não cultuassem, isso tinha acabado, né? Porque eles já foram criados nisso e continuam nisso, né? E que coloca eles, então, nesse processo de adoecimento, né? Pergunte para uma enfermeira aí, uma técnica de enfermagem, né? Se elas estão bem da cabeça. Não estão tudo viradas, estão tudo assim, ó. Os professores, principalmente ali de educação infantil e principalmente da rede pública. Porque, né, na maioria das escolas, né, e claro que depende de cada contexto, mas na maioria das escolas de pacientes que chegam até mim, são um professor para 30 alunos, e aí deveria ter ali uma outra professora, mediadora, enfim, não tem. Então, é muitas crianças ali para um professor só gerenciar, e aquela gritaria, né, enfim, e falta de respeito, e eles têm que trabalhar muitas horas para conseguir fazer um salário minimamente ali que dê para pagar as contas. E muitas vezes se vem numa sinuca de bico, assim, que não tem como sair daquela situação. Então, assim, é uma profissão também que chega bastante para mim também. A classe dos professores acho que é quase a mesma coisa, assim, né? Só que mudando, né, aqui as questões de salário, mas assim, os professores hoje, de escola pública, de escola particular, seja qual for, de qualquer uma das faixas etárias, assim, estão muito esgotados, assim. Eu particularmente tenho vários pacientes meus que são professores, e já tive, né, na minha carreira, por algum motivo, né? As pessoas chegaram e, consequentemente, eram professores. E a realidade é que mesmo as professoras antigas, que recebiam bons salários, o professor antigamente recebia bem, em concursos bons, eles recebiam um salário bem digno, assim, conseguiam levar uma vida ali de classe média, média, digamos assim, bem estável, né? Que já não existe hoje na realidade. Primeiro que já não existe nem concurso público, né? Mas, enfim, hoje já não existe mais. Mas os professores de longa carreira, então professores que já são aposentados, mesmo eles já diziam isso, que ao final das suas carreiras eles já não aguentavam mais. Já não suportavam mais aquela rotina, né? E vai dizer assim, mas não é pesado, não levanta peso. Eu sei, mas não é sobre isso o burnout, entendeu? Eles já não aguentavam, então, aquela pressão. E hoje em dia nós temos, então, uma realidade. Eu já trabalhei em escola, eu já falei aqui no canal várias vezes que eu trabalhei numa escola federal, no Instituto Federal, aqui da minha cidade.
na rede federal de ensino, então. E mesmo na rede federal de ensino, onde os professores têm uma realidade de trabalho, assim, ó, excepcional, assim, o melhor dos mundos, assim, a melhor educação brasileira tá nas redes federais, né? Enfim, ninguém vai conseguir provar o contrário, né? Conseguir provar vocês ao contrário. Mesmo eles sentiam uma pressão que vinha dos pais, né? Porque aquele lugar que existia, isso aqui é bem interessante a gente conversar, aquele lugar que existia há muitos anos atrás, né? Talvez os nossos pais pegaram professores assim, do lugar do professor sendo uma instituição quase, né? Um lugar de muito respeito, muito, enfim, até de temor, tanto dos alunos quanto dos pais, né? Enfim, de respeito mesmo, né? A figura do professor central, ela já não existe mais. Então hoje os professores, eles têm muito medo de trabalhar. Olha que interessante isso, os professores têm medo de trabalhar, porque o assédio dos pais frente aos professores é muito grande. Não estou dizendo que antigamente era tudo certo, tudo mil maravilhas, os professores nunca erraram, eram perfeitos. Não, não é sobre isso. Mas hoje os professores têm um medo constante de serem mal entendidos, mal interpretados, de serem acusados, de serem, enfim, sofrendo violência dos alunos, dos pais, né? E isso afeta muito eles psicologicamente. Muito, 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 muito. E acontece mesmo, né? Abre aí o Google, joga aí pai fazendo alguma coisa para o professor. Tu vai ver trocentas notícias, né? De pai agredindo o professor, pai que vem e bota o dedo na cara do professor porque o filho tirou uma nota baixa, porque o filho rodou, ou porque tiveram que chamar a atenção de um filho que fez uma arte, enfim, dentro da escola, né, e tudo mais. Então, além de tudo isso, além de baixos salários, além de precarização do trabalho, porque os professores já não têm mais aquela lógica de carreira mais, né, além, às vezes, de trabalhar sem receber, pega aí os professores do estado aqui do Rio Grande do Sul, que trabalham meses sem receber, né, o estado não paga, além de tudo isso, eles ainda têm toda essa pressão, esse medo de se impor, por vezes, o medo da violência que sofrem dos alunos, dos pais, da sociedade, né, então, cara, tem todos os ingredientes ali perfeitos para essa panela de pressão explodir, né? Tem todos os ingredientes perfeitos. Às vezes, professores que amam ser professores, que amam o magistério, mas que as condições de trabalho ali não estão. Não tem como seguir. O polícia eu acho um bom E uma também. terceira profissão também são os bancários. Sim, os vai tomar no bancários cu. é uma meta atrás de meta. Muitas metas. Você tem bate a meta, isso. tem mais meta. Você bate a meta, tem mais meta. E nunca tem fim. E se você não bate a meta, é uma pressão psicológica muito grande. Agora, até que diminuiu um pouco essa demanda na minha clínica, eu acredito que é porque tem muitas agências que estão fechando, né? Agora com esse tudo digital, banco digital, enfim. Então, eu sinto que isso está diminuindo e eles estão sendo remanejados para outras áreas. Acaba sendo bom, de certa forma, porque é menos pressão. Não que não tenha problema, Ou foram demitidos, né? sabe? Provavelmente Menos foram pressão, demitidos. pelo menos eu, quanto psicóloga, vendo isso. E aí, essas são as 3 que mais chegam na minha clínica. Agora me conta você. Ó, Existe também uma questão sobre o burnout que acho que é importante a gente se colocar, que eu já devia ter colocado isso no começo do vídeo, vou falar só agora, né? Um diagnóstico de burnout, ele é um diagnóstico muito difícil. Se você procurarem hoje no Brasil, você vai ver que o número, entre aspas, de diagnóstico de burnout é bem baixo, né? Números oficiais, digamos assim, de diagnósticos oficiais, né? Acaba que as pessoas recebem outros diagnósticos, né? Mas por que é tão difícil? Porque para ti comprovar lá, o médico, o psiquiatra que vai lá comprovar que tu tem diagnóstico de burnout, ele tem que embasar isso e provar, né? Principalmente lá no INSS, por exemplo, tem que provar que as condições de trabalho, que alguma situação da empresa que você trabalha, né, levou a você a ter esse quadro, né? O que às vezes é muito difícil, às vezes os médicos não querem se indispor dessa maneira e tal, acusar uma empresa, não sei o quê, então eles colocam as outras características, outros sintomas que são também do burnout, mas sintomas que aparecem, depressão, ansiedade, esgotamento, pipipi, popopó, insônia, sei lá o que for, né? Mas a gente pode entender, então, um quadro de burnout, que eu acho que é a maneira que a gente que funciona melhor, né? Talvez para a gente olhar socialmente para essa situação, é a gente entender que o burnout, então, é aquele sofrimento advindo, principalmente, pelo menos, do local de trabalho, né? Do seu processo laboral, né? Do seu trabalho. Então, se a sua depressão, se a sua ansiedade, se o seu esgotamento, se a sua insônia, se a sua, enfim, isso é ocasionado por conta das condições que você tem de trabalho. Aí a gente pode dizer que a gente já pode entender como um burnout, né? Isso é bem importante a gente colocar. Porque essa pequena diferença ou essa pequena obrigatoriedade, pequena não, eu acho que é bem importante essa obrigatoriedade de um critério para ser diagnosticado, por vezes encoberta muitos dados, né?
Então eu acho que os dados, minha opinião, né, pelo menos assim, ao meu ver, os dados de burnout no Brasil, né, a contabilidade desses dados, ele deve ser muito subnotificado por conta disso. O comentário do Rolivas, é exatamente o que eu precisava aqui. Fiquei impressionado por não serem caixas de supermercado. Calma, deixa eu só aqui dar o crédito pra moça. Essa daqui é a psicóloga Isabelle Pereira. E aí vem a questão de viés e de como a interpretação ela é importante pra gente poder fazer uma análise. A Isabelle tá falando dos que chegam no consultório dela, Uhum. que são as pessoas que podem pagar Isso aí. por uma consulta e que tem horário para poder fazer uma consulta. Quantas profissões hoje, caixa de supermercado, você vai ter o cara que trabalha em loja, atendimento de público, Uhum. garçom, ou o cara que trabalha às vezes numa situação de risco, né? Bombeiro, o cara que às vezes trabalha fazendo limpeza de fachada de prédio, o cara que trabalha às vezes em limpeza. O cara, ele não consegue ter acesso a isso, né? Ela tava falando de uma evidência anedótica da realidade dela, que não tem nenhum problema. Na realidade dela chegam isso, né? Mas o que o Edson tá falando é perfeito. Quem que tem dinheiro para pagar psicólogo hoje? Eu sei que as pessoas não têm dinheiro para pagar a minha sessão. Quantos por cento da população conseguiriam pagar a minha sessão de terapia hoje? E olha que minha sessão não é nem muito cara. Não é nem muito cara, mas poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. Vamos botar aí 30% da população, quem sabe, né? Chutando bem alto, 30% da população teria condições de pagar a minha sessão de terapia se fosse o caso? Se precisasse, se necessitasse, né? E aí, os outros 70% da população? E aí? Gente, é dura a realidade, é triste isso, é triste. Por isso que eu sempre digo assim, ó, uma das soluções, por exemplo, hoje, a dificuldade que os psicólogos têm de conseguir trabalho no Brasil, era apoiar um projeto nacional de desenvolvimento, de industrialização. Se as pessoas tivessem mais dinheiro na conta, se as pessoas recebessem salários mais dignos, se elas tivessem mais condição de ter um dinheiro no final do mês, elas fariam mais terapia. Olha só. Lógico, se a pessoa tem dinheiro mais, às vezes ela não faz, não é porque ela não quer, é porque ela não tem. Ela gostaria, às vezes. Começa, às vezes, e não consegue dar continuidade. Acontece muito comigo. Muitos pacientes começam e às vezes não conseguem dar continuidade. Às vezes o menor dos problemas da vida acaba interferindo e ela, vou ter que abandonar, porque eu não consigo mais bancar, né? E eu vou fazer o quê? Não tenho o que eu fazer. Né? Querendo ou não, a terapia sempre é um supérfluo para a pessoa. É sempre um a mais. Se ela precisa cortar de algum lugar, vai ser sempre terapia. Né? E eu sei que 300, 400, 500, 600 reais, seja lá quanto você pague na sua terapia, para todo mundo é pesado. Assim, tirando uma elite aí, uma pessoa que recebe muito bem, que tem uma condição financeira muito boa, que seja 400 reais, para todo mundo 400 reais faz muita diferença no final do mês. Né? O cara que tá numa escala 6x1, você acha que ele tem horário pra sentar na frente de um consultório, pra parar no computador pra falar com uma psicóloga? Você acha que ele tem dinheiro pra isso? E policial, mano, fala a real assim, a taxa de policial que tira a própria vida é altíssima, tá? Altíssima. Policiais são, agora não sei, vou te dizer a escala, se eu falar vou estar errado, mas são uma das profissões que mais tem, mais pessoas tiram a vida, né? Eu sei que a primeira são a classe médica, né? A classe da saúde, na verdade, agora eu não lembro se nos dados está diferenciado, se são médicos ou profissionais da saúde. Mas vamos contar aqui com profissionais da saúde, eu acho que pode ser profissionais da saúde e profissionais da segurança pública, né? São os dois, se eu não me engano, maiores, assim, né? Pode ser que tenha outro no meio, mas eu sei que são muito grandes esses dados. É uma das profissões com maior taxa de pessoas que vão embora, mano. Porque os caras vivem um estresse, um burnout, um cansaço, uma pressão tão grande, trabalham em condições tão precárias, que o cara, mano, ele escolhe a solução final. E várias outras profissões hoje são tão sucateadas, assim, e esse cara, o trabalhador não tem direito de adoecer. Quando a gente fala de escala 6x1 que ela é adoecedora, ela é muito por causa disso, né? E pra piorar tudo, que eu acho que é o mais surreal de tudo isso, assim, e pra mim chega a ser meio triste, é que esse cara, ele não vai achar um tratamento psicológico. Esse cara, ele vai tentar descontar essa dor dele, esse cansaço dele em algum lugar.
Uhum. Então, é na bebida, é na Perfeito, droga, Edson, perfeito. é em alguma coisa, em alguma compulsão que ele vai encontrar, porque ele não vai encontrar um atendimento psiquiátrico, um cuidado psiquiátrico. Porque assim, pensa você falar de burnout pra um atendente de caixa de supermercado. E aí, mano, eu postei uma parada hoje. É uma parada que assim, que eu fiquei, mas muito puto. Mas muito puto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso é uma parada que eu fiquei. Mano. Sabe quando você vê uma parada e você vê como certas pessoas às vezes não têm uma noção de humanidade? Olha esse discurso daqui. Evidência de que as jornadas no Brasil. Filha da puta. Tem que ter uma música. O cara bota a música que é só pra cair, pra tomar um strike. Deixa eu achar isso daqui. Deve ter esse vídeo daqui em algum lugar. Peraí. Cara, não tô achando esse cara. Que merda. É que com essa música dá strike, depois eu não consigo usar no YouTube. Mas basicamente, um cara foi na Globo News. Olha só, que eu tenho um dos comentários aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas aqui, ó. Eu trabalhei de tudo que é em subemprego, mas como professor passei a ter crise de ansiedade e a tomar remédios. Certamente ganho mais do que antes, mas minha saúde mental foi pro saco. Eu lembro da minha mãe sempre fala isso, minha mãe e meu pai sempre foram industriários, né? Meu pai é metalúrgico, minha mãe sempre trabalhou na indústria de alimentos e tal. E eu lembro que ele sempre falava assim, chegavam cansados, às vezes ali, com dor nas costas, dor nas pernas e tal, né? E minha mãe sempre dizia assim, cara, Lucas, estuda porque daí tu não precisa trabalhar no pesado, que nem a mãe, que nem o pai, né, e tal. E foi o que eu fiz, né? Foi o que eles conseguiram me proporcionar, né? A possibilidade de estudar. Mas eu lembro também desse comentário assim, nosso trabalho é pesado, assim, mas uns 2 dias descansando, eu tô novo, né? Pega uns 2 dias de férias, aí eles estão novos e aproveitam todo o resto das férias, né? Mas depende da sua profissões que trabalham mais com intelectual, não intelectualizadas, mas assim, profissões que não são braçais, né? Mas que trabalham mais com a mente, enfim, com a concentração. Cara, às vezes o cansaço mental é muito maior e muito mais prejudicial do que o trabalho físico, entendeu? Muito maior, muito maior. Não tô dizendo que um é pior que o outro, ou que é melhor que o outro. Não é sobre isso, mas entender que existem níveis de cansaço, níveis de estresse que determinadas profissões podem ter ou não, entendeu? E que fazem toda a diferença na realidade, no que acontece na vida fora do trabalho dessa pessoa, né? Né? E falou que não existe provas que o brasileiro trabalha demais, ou que é muito cansativa a rotina do brasileiro. Isso aí é. Inclusive, estamos trabalhando pouco, porque tem país que trabalha mais, né? E simplesmente diminuindo, assim, um cara que deve ter sido herdeiro, que deve ter feito faculdade que foi paga pelos pais, que deve ter tido uma condição de vida boa a vida inteira. Ele de novo sentando a porrada, assim, e essa falta de entendimento do como o todo do brasileiro é adoecedor, pô. É adoecedor, né? É completamente adoecedor. Se a gente fosse falar de profissões que causam burnout, qualquer profissão de serviço, né? Qualquer profissão de atendimento ao público, muito cansativo. Qualquer profissão em escala 6x1. E as condições das profissões são muito ruins também, assim. Então, não é à toa que nós temos, então, depende o tipo de trabalho que você faz, por exemplo, você trabalha à noite, você recebe um adicional noturno. Por quê? Porque a gente sabe que não dormir de noite causa N problemas de saúde. N problemas de saúde. Não é à toa que existe esse tipo de bônus para algumas profissões, para alguns trabalhos, né? E aí a pessoa vai passar, às vezes, anos ali trabalhando de noite, achando que tá tudo certo, mas a vida dela tá uma crise, a saúde dela tá uma crise, tá tudo fora do lugar, entendeu? só que muitas pessoas, elas não vão conseguir se diagnosticar com burnout. E aí já era, né? E aí já era. Porque o cara, ele vai adoecer e nem sequer sabe porque ele tá adoecendo. Ele não tem... É isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente conversar bastante. Eu transformei um vídeo de 10 minutos em quase 30 horas, quase 30 minutos, na verdade. Peço desculpas aí, tem que ter que ficar até aqui agora. Espero que eu tenha dito alguma coisa interessante, pelo menos, né? Enfim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Poder desmistificar, né, essa coisa de que o trabalho,
ele termina, o trabalho não interfere na nossa vida, né? Discussões como essa da escala 6x1, discussões como melhores condições de trabalho, né? Elas não são à toa, entendeu? Para mim é imprescindível. Eu, enquanto psicólogo, por vezes me pego olhando os casos dos meus pacientes pensando assim, cara, não todos, mas grande parte dos problemas dessa pessoa se resolveria se ela tivesse um salário um pouco mais digno ou tivesse uma rotina de trabalho menos exaustiva, né? Que às vezes para ter um salário mais digno ela tem que ter uma rotina de trabalho muito exaustiva, né? Enfim, no mais eu acho que seria isso essa vez, né? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Considere se inscrever no canal, deixar um like aqui. E se você eventualmente gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? No mais, agradeço a todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.